Pois então, como havíamos falado anteriormente, né, então a segunda revolução industrial, ela é marcada por esse contexto em que a industrialização acelerada dos países europeus e outros como Estados Unidos acaba gerando uma divisão internacional do trabalho, uma divisão internacional econômica que transforma cada vez mais a América Latina em produtora de matérias-primas industriais e um mercado de alimentos para a classe operária cada vez mais numerosa nesses países de capitalismo central. Nesse processo, a gente percebe que há também um crescimento econômico, né? Ainda que, como eu falei anteriormente, bastante fragilizado. Em função desse crescimento econômico aqui na América Latina, e que abre uma série de oportunidades em termos de novas áreas de investimento, com uma lucratividade bastante elevada, e paralelamente a isso, em função das condições bastante precárias que a classe operária europeia enfrenta naquele período, né? Condições de vida muito difíceis, em que um êxodo rural muito marcante leva um crescente número de pessoas para as cidades, onde as condições de trabalho são muito precárias e muitas das vezes sequer há lugar para essas pessoas todas serem empregadas, ocorre uma emigração europeia em relação, né, em direção à América. Então, são muitos europeus, especialmente em países que estavam passando por crises agudas, como o caso da Itália, que eles saem da Europa e vão buscar, né, aquilo que foi conhecido como fazer América. Né? Eles vão buscar vir para o continente americano em busca de melhores condições de vida, melhores oportunidades de trabalho. E os principais polos de atração para esses europeus vão ser os Estados Unidos, que, como vimos na unidade anterior, em 30 anos atraiu em torno de 20 milhões de imigrantes, é coisa pra caramba, né? Imaginem, 20 milhões sei lá, 4 vezes a população do Uruguai, por exemplo, né? Então é muito, muito grande. E o Brasil, que também atraiu enormemente esses imigrantes, só para vocês terem uma ideia, a indústria paulista no período aí do final do século XIX, início do século XX, ela era composta de 9 a cada 10 operários por imigrantes, né? Então eram 9 imigrantes para cada 10 operários. Então a gente percebe essa presença muito forte, sendo que a maioria desses imigrantes sequer foram para as atividades industriais, que eram incipientes, né, no Brasil do período. A maioria foi para a cultura do café, então para as áreas agrícolas. A Argentina também vai atrair enormemente imigração, seja a imigração italiana também, que vai ser muito presente, como a imigração espanhola e de outras regiões. O mesmo vale para o Uruguai e para o Chile. Então, esses foram os países que mais atraíram imigrantes nesse contexto aí do século XIX. Em relação a esses imigrantes, a autora destaca, e isso também é importante observar, o que é algo recorrente, né? Que esses imigrantes, uma vez que eles vêm para esses países, é, eles também mantêm seus vínculos com seus países de origem, né? Então, uma das coisas que a autora observa é que esses imigrantes, eles enviam dinheiro, né? Enviam recursos para os seus parentes que ficaram nessas regiões empobrecidas da Europa, especialmente o sul da Itália e a Irlanda. Esses recursos, né? Essa remissão de fundos que ocorre, né, dos imigrantes auxiliando os seus parentes, ela é algo que é recorrente em toda a história da imigração, né? Atualmente isso também ocorre. Imigrantes, por exemplo, brasileiros que vão para Estados Unidos, Europa, é recorrente eles enviarem dinheiro para ajudar parentes aqui no Brasil, e esse dinheiro muitas das vezes acaba sendo reinvestido. Isso também é muito marcante no caso africano, né? Existem alguns países africanos que é, grande parte dos seus recursos vem por parte de remissão de fundos de imigrantes. Então, isso é uma realidade que também era observada, a autora aponta aí no século XIX. Em relação à Inglaterra, a gente precisa observar a sua relevância nesse período em termos de contribuir para o processo de integração econômica das regiões. De que maneira, né? De que maneira que a Inglaterra exerce esse papel que é fundamental no período nessas regiões? Um deles é servindo como mercado para os produtos americanos, estão consumindo uma parte desses produtos americanos. Outra que também é muito importante, mais relevante até do que esse mercado consumidor para os produtos americanos, é o fornecimento de manufaturas. Então, a Inglaterra
exporta produtos manufaturados, né, produtos de base industrial, produtos manufatureiros para esses países americanos. E outra, que talvez seja mais expressivo, é como investidores de capital, especialmente nas áreas de infraestrutura, tal como as construções de ferrovias e de comercialização. A gente vai ver que a Inglaterra vai ter um papel muito importante na circulação das mercadorias. Vão ser várias empresas inglesas que vão ser responsáveis pela comercialização desses produtos. Então, inclusive produzindo um tipo de especialização no interior da organização dessas economias nacionais, tá? Como resultado, uma das coisas que acontece na maioria dos países, à exceção do Brasil, que eu vou falar mais um pouco, é que a Inglaterra ela vai atuar da seguinte maneira, né? Então, as elites tradicionais latino-americanas mesmo, elas vão se manter vinculadas à propriedade rural, então elas vão ser fazendeiras, donas dessas propriedades, né? Então elas mantêm a posse da terra, que inclusive se valoriza enormemente, né? Já que vai crescer o valor também do produto oriundo dessa terra. E a Inglaterra vai estar relacionada, assim, vai se inserir num processo ligado à construção de infraestrutura e ao processo de exportação, né, de comercialização também, né, com empresas de exportação, empresas de comercialização dessas mercadorias. Então, a Inglaterra vai ter um papel muito relevante. O Brasil ele tem uma especificidade, né, porque grande parte das empresas de comercialização vão ser empresas nacionais também. Ainda que a gente tenha um investimento inglês, que a gente tenha a atuação bancária da Inglaterra no Brasil, mas a propriedade de grande parte dessas empresas de comercialização é nacional. Então, a Inglaterra vai ter um aspecto muito relevante no que diz respeito ao mercado financeiro, né? Então, a Inglaterra ela vai, em grande medida, deter os mecanismos financeiros e bancários. Ela vai atuar em termos, inclusive, dos investimentos. O Hobsbawm ele aponta que muitas das vezes esses investimentos ingleses nem foram tão benéficos à Inglaterra assim, né, em termos de lucratividade. Porque a Inglaterra estava com uma disposição de capitais nesse período, um excesso de capital que precisava ser reinvestido e, em geral, esse capital que foi reinvestido na América Latina, o Hobsbawm, na era dos capitais, aponta que não foi, e na era dos impérios também, né? Especialmente na era dos impérios ele faz essa discussão. Então ele aponta que não foi tão lucrativo assim para a Inglaterra. Em alguns casos foi até deficitário, né? Mas a presença inglesa na América Latina é muito presente, é muito forte, especialmente no que diz respeito a essa questão das atividades bancárias. Tá? Então, ainda que nem sempre as relações, na verdade, nem sempre as relações são recíprocas, né? Em termos de compra e venda de mercadorias. Um exemplo que a autora dá diz respeito à questão dos produtos argentinos, em que a Inglaterra não é uma grande compradora dos produtos argentinos, mas esses produtos são vendidos na França, Espanha e na Bélgica, e o capital inglês vai estar muito relacionado nisso, né? Uma vez que a Inglaterra vai estar ligada a essas empresas de comercialização e de exportação. Agora, a partir dos próximos slides, a gente vai ver especificamente cada caso, né, e os efeitos dessa realidade, né, como que essa exportação dos produtos vai determinar uma nova conjuntura econômica desses países, os efeitos que vai se dar nas economias regionais, inclusive em termos de conflitos algumas vezes armados, como foi o caso da Guerra do Pacífico. Abordando agora as especificidades da economia argentina, já falamos anteriormente que uma das áreas principais de atuação econômica da Argentina foi a pecuária, né? Um dos carros-chefes da economia argentina dizia respeito à atividade pecuária, da qual, né, a qual se valeu da abundância de terras, nessas terras que já eram favoráveis para pastagem, especialmente na região dos Pampas, que também, né, justamente em função de elas já estarem lá disponíveis, era necessário um baixo nível tecnológico e também uma mão de obra que não precisava de especialização. Mas, no entanto, essa terra não estava completamente disponível. O processo para acessar essa terra foi um processo violento, um processo inclusive de expulsão da população originária, dos povos originários daquela região, que uma vez expulsos,
era liberada essa terra para incorporá-la ao mercado externo. E a maneira como essa terra foi sendo incorporada foi com base numa extrema concentração, né? Ou seja, na formação de latifúndios. Então, poucos proprietários detinham uma grande área, uma grande concentração fundiária. É, Como outros países da América, a Argentina também atraiu um elevado número de imigrantes. No entanto, no caso argentino, essa imigração não significou uma compartimentação, uma divisão das propriedades fundiárias da terra, né? A terra permaneceu concentrada apesar dessa vinda de imigrante, ou seja, essa terra não passou a ser é, trabalhada em formato de pequenas propriedades agrícolas, né, que fosse dividida por esses imigrantes. Não, na verdade, esses imigrantes argentinos eles se inseriam como arrendatários desses grandes proprietários. Então, os grandes proprietários eles pegavam, né, eles eram donos de uma parcela de terra inexplorada. Essa grande parcela de terra inexplorada eles fragmentavam, distribuíam para esses colonos, para esses imigrantes que tinham o período de 3 anos para utilizar essa terra de maneira autônoma, né? Então eles usavam essa terra com atividade agrícola, então eles produziam produtos agrícolas, mas ao final dos 3 anos eles precisavam devolver essa terra com a plantação de alfafa, que era um vegetal, né? Era coberto aí de alfafa que ia ser consumido para alimentar o gado, ou seja, então essa terra ia ser utilizada a partir de então para a criação de gado. Ou seja, né, na Argentina, apesar dessa vinda de imigrantes, isso não significou que esses imigrantes se inseriram na economia argentina como pequenos proprietários. Na verdade, eles se inseriram como arrendatários, ou seja, eles alugavam essa terra no intervalo de 3 anos e depois eles saíam dessa terra, deixando-a preparada, né, com alfafa para a criação de gado por parte aí desses grandes proprietários. Apesar disso, a Argentina teve um progresso agrário, né, agrícola bastante significativo. O que a autora observa, né, a Mônica Verônica Secreto, é que a área dedicada à agricultura aumentou 15 vezes num período bastante curto temporal, né, entre 1872 e 1895. O produto agrícola que gerou maior lucratividade foi o trigo, né, que inclusive no período de 4 anos apenas multiplicou em 23 vezes a sua produção. E na década seguinte foi a produção de milho, que resultou em grandes colheitas. Os principais produtos agrícolas aí argentinos às vésperas da Primeira Guerra Mundial foram o trigo, o milho, né, ou seja, que estavam até acima da própria carne bovina congelada e esfriada. Depois a lã, couros e linhaça. A região que mais foi favorecida economicamente foi a capital, né, Buenos Aires. Então, Buenos Aires concentrou grande parte dos benefícios do crescimento econômico, porque era a partir de Buenos Aires que estavam situadas essas grandes empresas comerciais, e ela se transformou numa cidade extremamente florescente e cosmopolita nesse período, como eu havia falado anteriormente, inclusive com uma arquitetura inspirada no estilo da Belle Époque francesa. Então, ela vai ser uma cidade com muito luxo nessa época, uma cidade com bastante enriquecimento.